O relógio digital no painel do Porsche preto de última geração marcava 02:47 da madrugada, quando Matheus Alcântara, 38 anos, CEO de uma gestora de fortunas, chegou à garagem subterrânea do luxuoso Clube Greenwich, na Vila Nova Conceição, São Paulo. Seu terno de grife estava amarrotado, a gravata afrouxada e o perfume de jasmim, que definitivamente não era o aroma de baunilha que sua esposa usava, agarrava-se ao seu pescoço como uma evidência que ele estava embriagado demais para perceber. Ele atravessou o lobby cambaleando, passando por Heitor, o porteiro noturno, que discretamente desviou o olhar com uma prática estudada. A viagem de elevador até o penthouse pareceu mais longa que o habitual. Seu reflexo nas paredes espelhadas mostrava uma marca no pescoço mal oculta pelo colarinho, lábios inchados de beijar alguém que não era Isabela. Matheus se atrapalhou com as chaves, finalmente conseguindo abrir a porta. O apartamento estava escuro, silencioso de uma forma que parecia errada, embora ele não soubesse dizer o porquê. Isabela, ele chamou, sua voz ressoando nos pisos de mármore. Querida, ainda acordada? Nada. Ele acendeu as luzes da cozinha e parou abruptamente. O balcão, que geralmente continha as correspondências cuidadosamente organizadas de Isabela e sua preparação para o café da manhã, estava vazio, exceto por 3 objetos dispostos com uma precisão deliberada. Sua aliança de casamento de platina repousava sozinha em uma pequena poça de luz. Ao lado dela, um envelope pardo. Eram papéis de divórcio. Ele percebeu ao pegá-los com as mãos trêmulas, já assinados por ela com aquela letra elegante que ele costumava amar. Isabela Silva. Não mais Alcântara. Um pendrive minúsculo, rotulado à verdade em sua caligrafia, e um bilhete em papel creme que cheirava levemente ao perfume dela. Matheus, quando ler isso, eu já terei ido. Você nunca me encontrará. O pendrive contém tudo o que eu sei. Os advogados têm ainda mais. Você a escolheu, então eu escolho a mim mesma. Não me procure, não ligue, não tente consertar isso. Você passará o resto de sua vida se perguntando o que perdeu. Isabela. Suas mãos começaram a tremer. Não o bilhete, não assim. Isabela não fazia saídas dramáticas. Isabela era estável, previsível, segura. Isabela esperava acordada por ele. Isabela o perdoava. Isabela sempre, sempre ficava. Matheus correu pelo apartamento, a negação dando lugar ao pânico. O closet do quarto principal, pela metade vazio. O lado dela do banheiro, escova de dente sumida. Maquiagem e o creme facial especial de R$3.000 que ela usava, ausentes. O quarto de hóspedes, onde ele dormia ultimamente, completamente limpo. Ele pegou seu celular. 47 chamadas perdidas para o número dela nas últimas 3 horas. Todas caindo direto na caixa postal. Ele tentou novamente. A voz automatizada que respondeu fez seu estômago afundar. A pessoa para quem você está ligando não aceita mais chamadas deste número. Não. Matheus sussurrou, percorrendo freneticamente seus contatos. Ele enviou uma mensagem para Marina, a melhor amiga de Isabela. Onde está Isabela? Ela está com você? A resposta veio imediatamente. Não me contate novamente. Minha cliente se comunicará apenas por meios legais. Minha cliente. Meios legais. As palavras o atingiram como um golpe. Depois de 6 anos de casamento, depois de tudo que eles haviam construído juntos, como havia chegado a isso? Quando ela havia planejado isso? Há quanto tempo ela sabia? O pendrive jazia sobre a mesa de centro, acusador. Seu laptop estava ali.
Uma parte dele sabia que não deveria olhar. A parte maior precisava saber o que ela sabia. Ele inseriu o dispositivo com dedos trêmulos. Recibos de hotéis, mensagens de texto, transferências bancárias, fotos. Seu rosto perdeu toda a cor ao abrir a primeira pasta. O Hotel Emiliano, em São Paulo. O Palácio Tangará. O Fassano. Recibos que remontavam a 6 meses. Cada mentira que ele havia contado. Cada noite tarde. Cada viagem de negócios que não era negócio algum. A pasta de fotos era pior. Fotos de vigilância profissional. Ele e Alessandra em cafés ao ar livre. Ele e Alessandra entrando em hotéis. Ele e Alessandra na casa de Isabela, em Angra dos Reis, visíveis através das janelas, íntimos de maneiras que não deixavam nada para a imaginação. "O que diabos você fez comigo, Isabela?" Ele sussurrou. Mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, ele sabia exatamente o que havia feito. Ele só nunca pensou que ela descobriria. E certamente nunca pensou que ela iria embora. Seu telefone vibrou. Alessandra. "Oi, amor. Chegou em casa. Sinto sua falta." Mateus encarou a mensagem. Depois o apartamento vazio ao seu redor. Depois os papéis de divórcio com a assinatura de Isabela. Pela primeira vez em sua vida adulta, Mateus Alcântara percebeu que havia jogado um jogo que não podia vencer. E Isabela Silva já havia declarado xeque-mate. O sol da manhã já se filtrava pelas janelas do penthouse em São Paulo, projetando luz dourada sobre a cidade. Isabela Silva Alcântara, 34 anos, estava em sua robe de cachemir, junto à máquina de expresso italiana, preparando o café de seu marido exatamente como ele gostava. Torra escura, 2 açúcares, um fio de creme. A mesma maneira que fizera todas as manhãs por 6 anos. Formada em Princeton, ex-banqueira de investimento na Goldman Sachs. Agora, esposa em tempo integral, focada em construir a família que ela e Mateus sempre sonharam. O interfone crepitou. "Bom dia, Dr. Mateus. Seu carro está pronto quando precisar." "Obrigada, reitor." Isabela respondeu calorosamente. Ela ouviu os passos de Mateus nas escadas de mármore. Ele apareceu em um terno Tom Ford perfeitamente ajustado, já checando o celular, já mentalmente a meio caminho da porta. "Bom dia, querida," ele disse, beijando-a na bochecha sem tirar os olhos da tela. "Dia grande. O acordo com a Robertson está fechando, e eu tenho reuniões seguidas até pelo menos às 8 da noite." "Isso é ótimo para a Robertson," disse Isabela, entregando-lhe o café. "Você tem certeza de que não pode ir ao médico às 3? É só um acompanhamento, mas a doutora Palma queria discutir o próximo ciclo de FV." O rosto de Mateus piscou com algo. Aborrecimento? Culpa? Antes de se suavizar novamente em seu sorriso encantador. "Amor, você sabe que eu iria se pudesse, mas estamos falando da minha carreira. A promoção a CEO depende de acordos como este. Você entende, Bubu?" Ela não entendia, não é? Ela já entendia. Ela vinha entendendo há 3 anos, desde que largou a própria carreira a pedido dele. "Um de nós precisa se concentrar na família," ele dissera. A tradução: "Eu preciso que você esteja disponível, não competindo." "Claro," disse Isabela baixinho. "Eu farei anotações e te atualizo à noite." Ele beijou sua testa, agarrou sua pasta e se foi, deixando o cheiro da colônia Creed e a leve sensação de que ela estava desaparecendo um pouco mais a cada dia. Isabela terminou seu café. Eles tentavam engravidar há 2 anos. 6 rodadas de FV, 400 mil PAs do seu fundo fiduciário, inúmeras injeções hormonais
e um aborto espontâneo devastador há 4 meses. Ela ligou para Mateus 14 vezes naquele dia, sangrando e aterrorizada. Ele só atendeu horas depois. Sinto muito, querida. Meu celular morreu. Você está bem? Ela mentiu e disse que sim, embora nada estivesse bem desde então. Isabela caminhou até o quarto de hóspedes, que eles haviam começado a converter em um quarto de bebê. Amostras de tinta cobriam uma parede, amarelos suaves e verdes gentis. Neutros, porque eles não sabiam se teriam um menino ou uma menina. Se teriam alguém, afinal. Ela se perguntava do que havia desistido. Seu trabalho na Goldman era exigente, mas gratificante. Ela era boa nisso, talvez até excelente. Mas Mateus tinha sido persuasivo. Assim que tivermos filhos, você vai querer ficar em casa. Por que não começar agora? Desfrute da sua vida, sem estresse. Exceto que a FV era puro estresse, e Mateus nunca estava em casa. E em algum lugar do caminho, Isabela Silva havia se tornado Isabela Alcântara, e depois, simplesmente, Nora Alcântara. E finalmente, apenas a mulher, esperando no penthouse, vazio por um marido que estava sempre ocupado. Ela sacudiu a melancolia e se preparou para a consulta. A doutora Palma era uma das melhores especialistas em fertilidade de São Paulo. E Isabela estava determinada a manter-se positiva. Desta vez, seria diferente. Desta vez, funcionaria. Ao pegar suas chaves, ela notou o paletó de Mateus pendurado na cadeira de jantar. Ele deve ter usado um diferente. Ela o pegou para pendurar apropriadamente, suas mãos se movendo automaticamente através da rotina de esposa. Mas hoje, algo caiu do bolso. Um recibo. Hotel Fassano, Suíte 408, 3.500 Rosepois. Noite passada. As mãos de Isabela ficaram dormentes. Mateus dissera que estava trabalhando até tarde no escritório ontem. Reuniões seguidas, ele dissera. Ela virou o recibo, procurando por alguma explicação. Talvez uma reunião com clientes, mas nenhuma empresa pagaria despesas de hotel em São Paulo quando tinham salas de conferência perfeitamente boas no escritório. Ela colocou o recibo cuidadosamente no balcão e pegou o paletó novamente. Desta vez ela olhou mais de perto. Um cabelo longo e escuro no ombro. Isabela era loira. Uma mancha fraca no colarinho. Batom malva profundo. Isabela usava brilho nude. E o cheiro. Não era apenas a colônia dele. Algo mais. Jasmim. Pesado e doce e errado. Isabela sentou-se lentamente em uma das cadeiras da sala de jantar. Paletó em seu colo. Recibo em sua mão. A verdade se instalou sobre ela como água gelada. Seu marido estava tendo um caso, e ela estava a caminho de uma consulta médica para discutir a vinda do filho dele ao mundo. Isabela chegou ao consultório da doutora Palma em piloto automático. O recibo do hotel queimando um buraco em sua bolsa. A clínica de fertilidade estava cheia de casais esperançosos, mulheres com barrigas inchadas e pessoas que ainda acreditavam em finais felizes. Isabela se sentia uma impostora entre eles. Como você se sente? Perguntou a doutora Palma, sentando-se em sua cadeira. Bem, Isabela mentiu. Cansada, estressada. Isso é compreensível, dado tudo o que você passou. Eu queria fazer um acompanhamento após sua última visita. Seus níveis hormonais estavam ligeiramente elevados, o que poderia ser residual do aborto espontâneo. Mas eu gostaria de fazer outro teste, só para ter certeza. Quando foi sua última menstruação? Isabela fez uma pausa pensando. Não sei, 6 semanas? Talvez 7? Os hormônios da FV sempre bagunçam meu ciclo. A expressão da doutora Palma mudou ligeiramente. Vamos fazer um teste rápido,
só para descartar coisas antes de falarmos sobre a próxima rodada de FV. Descartar o quê? Gravidez? A doutora Palma disse suavemente. Às vezes, quando as mulheres param de tentar tanto, quando fazem uma pausa nos tratamentos, o corpo relaxa e a natureza encontra um caminho. Isabela queria rir. Depois de 2 anos falhando, depois de 6 rodadas de FIV, depois de 400 mil e inúmeras lágrimas, a ideia de engravidar naturalmente parecia uma piada cósmica. Mas a doutora Palma lhe entregou um copo e a conduziu ao banheiro. E Isabela seguiu os movimentos, porque era isso que ela fazia. Ela seguia instruções. Ela fazia seu papel. Ela era boa em ser quem as pessoas esperavam que ela fosse. 5 minutos depois, ela estava sentada na sala de exame, deslizando em seu telefone para evitar pensar no recibo do hotel, no perfume de jasmim, no cabelo escuro que não era o dela. Palma bateu uma vez e entrou, e a expressão em seu rosto fez a respiração de Isabela parar. Isabela, disse a doutora Palma suavemente, sentando-se à sua frente. Você está grávida. O quarto inclinou. O quê? Você tem aproximadamente 6 semanas. Os batimentos cardíacos estão fortes. Parabéns. 6 semanas. Antes de encontrar o recibo, antes de cheirar o perfume, antes de saber que seu marido era um estranho que mentia tão facilmente quanto respirava. Mas não fizemos FIV há 3 meses, Isabela sussurrou. Estávamos dando um tempo. Às vezes é só isso que é preciso. Seu corpo estava sob muito estresse com os tratamentos. Assim que você parou, ele teve a chance de reiniciar. A doutora Palma estendeu a mão e apertou a de Isabela. Eu sei que isso é avassalador. Reserve um tempo para processar. Processar? Como ela poderia processar que estava finalmente, milagrosamente, grávida do bebê que ela desejava tão desesperadamente e, simultaneamente, descobrir que seu casamento era construído sobre mentiras? Mas alguém sabe? Isabela perguntou. Ninguém. Apenas você e eu. Bom, você precisará decidir quando e como contar ao seu marido. Isabela dirigiu para casa em um torpor, uma mão no volante, a outra inconscientemente descansando em seu estômago ainda plano. Ela parou no supermercado e comprou ingredientes para a comida favorita de Mateus, cordeiro com ervas e batatas ao alecrim. Ela até comprou um cartão de anúncio de gravidez com uma cegonha de desenho animado. Este era para ser o dia mais feliz de sua vida. Em vez disso, ela se sentou em seu carro na garagem do Clube Greenwich e praticou dizer as palavras em voz alta. Mateus, eu estou grávida. Vamos ter um bebê. Ela queria desesperadamente acreditar que havia uma explicação para o recibo. Talvez um colega precisasse de um quarto. Talvez Mateus tenha reservado para um cliente. Talvez o batom pertencesse a alguém que andou de elevador com ele. Talvez ela estivesse imaginando tudo, porque os hormônios da FV a haviam deixado paranoica, assim como Mateus sempre dizia. Mas quando Isabela entrou no penthouse, carregando sacolas de compras e mentiras esperançosas, ela encontrou o paletó de Mateus ainda pendurado na cadeira de jantar onde o havia deixado. E desta vez, quando ela o pegou, algo mais caiu. Um segundo recibo. Hotel Unique, R$1.200. Ontem, 02h47 da tarde. O momento exato em que Mateus alegava estar em reuniões seguidas. Isabela puxou seu telefone e abriu o aplicativo do cartão de crédito. Conta conjunta, tudo visível. Ela percorreu os lançamentos recentes. 3 semanas atrás. Fazano, R$4.000. 5 semanas atrás. Tangará, R$5.500. 2 meses atrás.
Emiliano, 6.000 ROAs. Todos em noites em que Mateus alegava estar trabalhando até tarde, ou em viagens de negócios, ou ocupado demais para ir às consultas médicas dela. Isabela sentou-se no chão da cozinha, cercada por sacolas de compras e as ruínas de seu casamento, e ligou para a única pessoa em quem confiava para contar a verdade. Marina, sou eu, ela disse quando sua melhor amiga atendeu. Preciso que você venha agora. E preciso que você traga seu cérebro de advogada, porque acho que meu marido está me traindo e acabei de descobrir que estou grávida. Marina Rodrigues chegou em 1 hora. Elas eram amigas desde Princeton, onde Marina havia sido a bolsista brilhante que se formou em primeiro lugar e foi para Harvard Law. Agora, ela era sócia sênior em um grande escritório, especializada em direito de família, o que significava que ela havia visto toda a traição que a humanidade tinha a oferecer. Ela deu uma olhada no rosto de Isabela e a abraçou. Me conte tudo. Isabela mostrou-lhe os recibos, os lançamentos, a linha do tempo. Marina os examinou como evidência em uma cena de crime, sua expressão ficando mais dura a cada nova peça. Isso é recente, disse Marina, segurando o recibo do Fasano. Em menos de 24 horas. E esses lançamentos remontam a meses. Isabela, isso não é um erro de uma única vez. Isso é um padrão. Mas e se houver uma explicação? Sempre há uma explicação, disse Marina suavemente. A questão é se é a verdade ou outra mentira. E com base no que estou vendo aqui, eu apostaria na mentira. O que eu faço? Você coleta evidências em silêncio antes de confrontá-lo, porque se ele for inteligente, e presumo que ele seja, ele terá uma história pronta. Ele fará gaslighting. Ele a fará sentir-se louca por suspeitar dele. É o que eles sempre fazem. Eles? A voz de Isabela falhou. Os traidores, disse Marina francamente. Olha, espero estar errada. Espero que Mateus entre por aquela porta com uma explicação perfeitamente razoável. Mas você precisa se proteger, especialmente agora que está grávida. Ele não pode ter o bolo e comê-lo também. E reivindicar o título de pai do ano quando for conveniente. Marina pegou seu celular e fez uma ligação. Victor, é Marina Rodrigues. Preciso de um favor. Tenho uma amiga que precisa de alguém discreto, alguém que possa fazer vigilância e coletar documentação. Sim, o de sempre. Para quando você pode vir? O detetive Victor Torres chegou 45 minutos depois. Ele tinha mais de 50 anos. Ex-policial, com o rosto enrugado de quem viu demais e olhos gentis de quem ainda se importava. Ele ouviu a história de Isabela sem julgamento, fazendo anotações em um pequeno caderno de couro. Deixe-me adivinhar, disse Torres quando ela terminou. Noites tardias, novas senhas no celular, de repente malhando, colônia nova, distraído durante as conversas, menos interessado em intimidade. Isabela olhou para ele. Como você sabia? Porque são todos iguais. Os detalhes mudam, mas o padrão nunca muda. O que você precisa de mim? Acesso a registros telefônicos, se puder conseguir. Extratos de cartão de crédito que você já tem. E 3 dias. Eu o seguirei? Documentarei os movimentos dele. Conseguirei fotos, se houver mais alguém envolvido. Se ele estiver limpo, você saberá. Se não estiver, você terá provas que se sustentarão no tribunal. Isabela assentiu lentamente, sentindo-se como se estivesse assistindo sua vida de fora do seu corpo. Esta manhã, ela havia acordado como uma mulher tentando engravidar. Agora estava grávida, planejando a vigilância do marido, reunindo provas para um divórcio que não queria acreditar que estava chegando. Mais uma coisa, disse Torres enquanto se levantava para ir.
O que quer que você descubra, o que quer que aconteça depois, não conte a ele sobre a gravidez até estar pronta. Informação é poder. E agora, você precisa de toda a vantagem que puder obter. Depois que Marina e Torres se foram, Isabela sentou-se sozinha no penthouse e colocou as 2 mãos em seu estômago. 6 semanas. Mal grávida. De verdade. Um pequeno aglomerado de células que, de alguma forma, já era uma pessoa. Já amada. Já desejada. Eu sinto muito, ela sussurrou. Seu pai é um estranho. E eu não sei como protegê-la disso ainda. Mas eu vou. Eu prometo que vou. Ela jogou fora o cordeiro e as batatas ao alecrim. Jogou fora o cartão de anúncio de gravidez. E se arrastou para a cama totalmente vestida. Quando Mateus chegou em casa às 11h30 daquela noite, cheirando a uísque e mentiras, ela fingiu estar dormindo. E quando ele beijou sua testa e sussurrou, "Eu te amo, querida", ela manteve os olhos fechados e a respiração estável. E se perguntou há quanto tempo ele estava dizendo palavras que não significava. A resposta, ela estava começando a perceber, era provavelmente mais tempo do que ela queria saber. 3 semanas se passaram em uma estranha espécie de purgatório. Isabela fazia os movimentos de esposa enquanto o detetive Torres construía silenciosamente um caso que destruiria completamente a ilusão. Ela fazia o café de Mateus todas as manhãs. Ela comparecia a eventos de caridade ao seu lado, sorria para seus colegas e ria de suas piadas, e desempenhava o papel tão bem que até ela quase acreditava às vezes. Enquanto isso, a gravidez progredia. O enjoo matinal atingiu forte por volta da 8ª semana, forçando Isabela a correr para o banheiro em intervalos aleatórios. Ela disse a Mateus que era um vírus estomacal. Ele mal levantou os olhos do telefone. "Você deveria ir ao médico", ele disse distraidamente em uma manhã, rolando e-mails enquanto ela emergia do banheiro, pálida e trêmula. "Eu irei", ela prometeu, uma mão em seu segredo, a outra agarrando o batente da porta para se apoiar. Torres enviava atualizações a cada poucos dias. Fotos de Mateus entrando no Hotel Fasano com uma mulher na casa dos 20, bonita de uma forma genérica, com cabelo escuro e ambição demais nos olhos. Fotos deles almoçando no centro, a mão dele cobrindo a dela sobre a mesa. Fotos deles saindo do prédio de seu escritório juntos, o braço dele em volta da cintura dela, em um gesto que parecia praticado, familiar, confortável. O nome da mulher era Alessandra Moraes, 29 anos, assistente executiva de Mateus, contratada há 18 meses. De uma cidade pequena no interior, ela lutou para chegar a São Paulo com bolsas de estudo e empréstimos estudantis, desesperada para fazer algo de si mesma. Ela via Mateus como seu bilhete para uma vida melhor. Isabela quase sentia pena dela. Quase. Em uma sexta-feira de manhã, Mateus anunciou no café da manhã que precisava ir para Angra dos Reis no fim de semana. "Os clientes da Robertson querem ver a propriedade", ele disse, sem olhar em seus olhos. "Eles são muito discretos. Não gostam de fazer negócios na cidade. Devo estar de volta no domingo à noite." A casa de Angra dos Reis. O complexo de praia da família de Isabela. Uma propriedade de 6 quartos, com acesso à praia privativa. Sua avó a havia deixado para ela. Um lugar cheio de memórias de infância. Isabela havia dado as chaves a Mateus anos atrás, porque era isso que as esposas faziam. Elas compartilhavam tudo. "Quer que eu vá?" Isabela perguntou, testando-o. "Eu poderia ajudar a entreter os clientes." "Não." A palavra saiu muito rápida, muito cortante. Mateus se recuperou, suavizando-a com seu sorriso encantador. "Quer dizer,
Não é necessário. É só conversa de negócios. Muito chato. Você deveria descansar, especialmente com esse seu vírus estomacal. Isabela assentiu, observando-o arrumar sua bolsa de fim de semana. Roupas elegantes, colônia cara, o relógio que ela havia dado a ele no 5º aniversário. Todas as ferramentas de um homem se preparando para atrair sua esposa na própria casa de praia da família dela. Depois que ele saiu, Isabela ligou para Torres. Ele está indo para Angra dos Reis, o complexo em Sagaponac. Eu já o estou seguindo, respondeu Torres. Rastreador Jeeps em seu carro. Veículo de vigilância mantendo distância. Você quer que eu envie fotos ou eu cuido de tudo? Isabela ponderou. O inteligente seria deixar Torres documentar tudo, manter sua distância, ficar protegida. Mas algo dentro dela precisava ver com seus próprios olhos. Ela precisava testemunhar a destruição de seu casamento em tempo real, para que não pudesse se convencer mais tarde de que tudo era um mal-entendido. Eu estou indo para lá, ela disse. Isabela, eu não acho que... É minha casa, Victor, e eu preciso saber. Ela ligou para Marina em seguida. Vou dirigir para Angra. Mateus está lá com ela. Isabela, não faça isso. Deixe Torres cuidar disso. Eu tenho que ver, Marina. Eu tenho que saber que não estou louca. Houve uma longa pausa do outro lado. Então Marina suspirou. Tudo bem, mas eu vou com você. Você não faz isso sozinha. Elas se encontraram no apartamento de Marina e dirigiram juntas. 2 horas de trânsito e a crescente certeza de que a vida de Isabela estava prestes a mudar para sempre. Torres enviou uma mensagem de texto quando estavam na metade do caminho. Confirmado. Segundo veículo na entrada. BM branco registrado em nome de Alessandra Moraes. Eles estão lá dentro há 3 horas. Você tem certeza de que quer ver isso? As mãos de Isabela apertaram o celular. 9 semanas de gravidez agora. Mal aparente. Com náuseas por mais do que apenas enjoo matinal. Eu tenho certeza. Elas estacionaram a 2 quarteirões do complexo e caminharam o resto do caminho. Era uma tarde perfeita de outubro. O tipo de dia fresco de outono que fazia Angra parecer um paraíso. Isabela havia passado verões aqui quando criança, nadando no oceano e construindo castelos de areia e acreditando em coisas como para sempre e amor verdadeiro. O Porsche de Mateus estava na garagem circular. Ao lado dele, o BMW branco. E através das enormes janelas da sala de estar, Isabela podia ver 2 figuras se movendo pela cozinha de sua avó. Ela se aproximou lentamente, Torres materializando-se de algum lugar atrás delas, com uma câmera equipada com teleobjetiva. Através da janela, a cena parecia obscenamente doméstica. Mateus cozinhando ovos no fogão, usando um dos aventais que Isabela havia comprado. Dançando levemente ao som de música que Isabela não conseguia ouvir. E Alessandra, a mulher que estava dormindo com seu marido, usando o roupão de cachemir de Isabela, aquele que custou R$4.000, aquele que Isabela usava todo domingo de manhã, lendo o jornal e tomando café. Aquela mulher estava usando o roupão de Isabela na casa de Isabela, enquanto dormia com o marido de Isabela e provavelmente sonhando com a vida de Isabela. Mateus se inclinou e beijou o pescoço de Alessandra. Ela riu, inclinando a cabeça para trás em um gesto de intimidade fácil. Eles pareciam felizes, confortáveis, como um casal que estava junto há anos em vez de meses. A visão de Isabela se turvou. Ao lado dela, Marina agarrou seu braço para estabilizá-la. Respire, sussurrou Marina. Apenas respire, Bela. Mas Isabela não conseguia respirar,
porque sua mão estava em seu estômago e seu marido estava em sua cozinha com outra mulher, e tudo o que ela acreditava sobre sua vida era uma mentira. Torres tirou fotos metodicamente, profissionalmente. Clique, clique, clique. Mateus e Alessandra cozinhando juntos. Mateus e Alessandra rindo juntos. Mateus e Alessandra se beijando na cozinha, onde a avó de Isabela havia lhe ensinado a fazer bolo de cenoura quando ela tinha 8 anos. Isabela se virou antes que pudesse ver mais. Ela chegou ao carro de Marina antes que os soluços viessem, profundos e dilacerantes e quebrados. Marina entrou no banco de trás ao lado dela e a segurou enquanto ela chorava, sem dizer nada, porque não havia nada a dizer. Finalmente, quando Isabela conseguiu falar novamente, ela fez a pergunta que vinha evitando. Há quanto tempo isso está acontecendo? Torres checou suas anotações. Os registros do cartão de crédito mostram lançamentos de hotéis que remontam a 6 meses, mas o aluguel do apartamento que ele está alugando para ela no bairro do Leblon, isso começou há 8 meses. 8 meses. Todo o último ciclo de FV dela. Seu aborto espontâneo. Todas as vezes que ele estava ocupado demais para ir a consultas ou segurá-la enquanto ela chorava. Ele estava construindo uma vida completamente separada com outra pessoa. O que eu faço? Isabela sussurrou. A expressão de Marina era sombria. Você volta para a cidade. Você não diz nada ainda. Torres documenta tudo. E nós construímos um caso tão sólido que Mateus não pode se safar com seu charme e suas mentiras. Mas e o bebê? É exatamente por isso que fazemos isso direito. Você não está lutando apenas por si mesma. Você está lutando por seu filho. E isso significa que precisamos de cada pedaço de evidência, cada vantagem, cada movimento estratégico no lugar antes que você o confronte. Isabela recostou-se no assento, exausta e de coração partido e recém-determinada. Ela colocou as 2 mãos em seu estômago, ainda plano, ainda um segredo, ainda só dela. Tudo bem, disse ela baixinho. Faremos isso direito. Mas, Marina? Sim? Eu não sou mais a mulher que senta e aceita isso. O que quer que aconteça em seguida, eu decido como isso termina. Isabela deveria saber que Mateus não iria silenciosamente. Ela voltou para São Paulo na noite de domingo e passou as 48 horas seguintes planejando sua saída com precisão militar. Marina a conectou a um banco onde Isabela abriu uma nova conta, transferindo fundos de suas economias pessoais, dinheiro que Mateus não podia tocar, porque era anterior ao casamento. Torres instalou um sistema de câmeras discreto no penthouse para documentar quaisquer interações futuras, e Isabela iniciou o processo meticuloso de fotografar cada documento importante, cada ativo, cada peça de evidência de que poderia precisar. Ela estava com 12 semanas de gravidez agora, ainda sem mostrar com roupas soltas, mas o enjoo matinal era brutal. Ela vomitou 7 vezes apenas na segunda-feira, dizendo a Mateus que era intoxicação alimentar quando ele se incomodava em notar entre os telefonemas. Você realmente deveria ir a um médico, ele disse distraidamente, rolando e-mails. Eu irei, mentiu Isabela, uma mão em seu segredo, a outra agarrando o batente da porta para se apoiar. Na noite de segunda-feira, Mateus tentou falar sobre o fim de semana. Isabela, precisamos discutir o que aconteceu. Eu vou pedir o divórcio, disse Isabela calmamente, interrompendo-o. Marina está preparando os papéis. Você será notificado esta semana. O rosto de Mateus passou por choque, raiva e cálculo em rápida sucessão. Não seja dramática. Todo casamento tem momentos difíceis. Podemos superar isso. Você está tendo um caso há pelo menos 6 meses. Você alugou um apartamento para sua amante com nosso dinheiro.
Você a trouxe para a minha casa de família. Não há nada para superar. Nosso dinheiro? Da última vez que chequei, sou eu quem ganha um salário. Você não trabalha já há 3 anos. As palavras ficaram no ar como veneno. Isabela sentiu algo dentro dela se cristalizar em uma resolução dura como diamante. Você tem razão. Eu abri mão da minha carreira por você, por nós, pela família que devíamos construir juntos. Mas você estava construindo uma família diferente com outra pessoa. Não foi um erro. Foi uma escolha que você fez todos os dias por 6 meses. Talvez mais. Toda vez que você mentia na minha cara. Toda vez que você a tocava em vez de mim. Toda vez que você gastava nosso dinheiro nela, enquanto eu ficava em casa sozinha tentando engravidar com seu filho. Essas foram escolhas, Mateus. E agora estou fazendo a minha. Ela saiu da sala antes que ele pudesse responder, trancando-se no quarto de hóspedes, onde vinha dormindo. Ela o ouviu andando de um lado para o outro lá fora. Ouviu seu telefonema abafado para alguém. Provavelmente Alessandra. Provavelmente dizendo a ela que Isabela estava sendo irracional. Provavelmente pintando a si mesmo como a vítima. Isabela não se importava mais. Ela tinha terminado de tentar entendê-lo. Terminado de tentar consertar o que ele havia quebrado. Ela só queria sair. Mas Mateus tinha outros planos. Na manhã seguinte, Isabela acordou com batidas na porta da frente. Ela checou o telefone. 7h15 da manhã. Mateus havia saído horas atrás para uma reunião antecipada. Ou assim ele dissera. Ela abriu a porta para encontrar 2 oficiais da Polícia Militar e um escrivão do Tribunal de Família. Isabela Silva Alcântara? Perguntou um oficial. Sim. Temos uma ordem de proteção de emergência apresentada contra a senhora por Mateus Alcântara. A senhora precisa nos acompanhar. O cérebro de Isabela entrou em curto-circuito. O quê? Eu não... O oficial lhe entregou os papéis. Mateus estava alegando que ela o havia agredido fisicamente no sábado à noite em Angra, que ela estava cada vez mais instável e violenta, que ele temia por sua segurança. A evidência que ele havia apresentado, fotos de arranhões em seu braço que Isabela nunca tinha visto, uma gravação dela o ameaçando, que deve ter sido editada da confrontação de sábado, e uma declaração de testemunha de Alessandra Moraes, alegando que ela havia visto Isabela agredir Mateus. Tudo era mentira. Tudo. Mas Isabela entendeu imediatamente o que Mateus estava fazendo. Ele estava usando o sistema legal para controlá-la, para fazê-la parecer instável, para minar qualquer reivindicação de custódia que ela pudesse fazer. Porque ele deve suspeitar, Isabela percebeu com crescente horror. Ele deve suspeitar que ela está grávida. A ordem exige que a senhora permaneça a pelo menos 500 pés do Sr. Alcântara, explicou o oficial. Como a senhora reside atualmente no penthouse de Vila Nova Conceição, a senhora precisará sair imediatamente. Mas essa é a minha casa, a minha família é dona. Senhora, se a senhora se recusar a cumprir, teremos que prendê-la. E isso só piorará as coisas no tribunal. Isabela ligou para Marina com as mãos trêmulas. Mateus apresentou uma ordem de restrição. Estão me expulsando do penthouse. Não resista, disse Marina imediatamente. Se você for presa, mesmo que as acusações sejam retiradas mais tarde, isso destrói sua credibilidade. Pegue o que precisar. Eu a encontrarei no meu lugar. Lutaremos contra isso no tribunal, mas você precisa manter a calma agora, pelo bebê. O bebê. Certo. Isabela estava com 12 semanas de gravidez, sendo forçada a sair de sua própria casa por um marido que havia transformado a lei em uma arma. Ela fez as malas rapidamente enquanto os oficiais observavam, sentindo-se humilhada e impotente. No hall,
ela passou por Heitor, o porteiro. Dona Alcântara, Heitor disse baixinho. Eu não sei o que está acontecendo, mas quero que a senhora saiba. Eu vi o Dr. Mateus trazer aquela outra mulher aqui, várias vezes. Se a senhora precisar de alguém para testemunhar sobre isso, me avise. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Obrigada, Heitor. Lá fora, ela viu Mateus parado na janela do penthouse com seu café, observando-a ir embora, e ao lado dele, mal visível, estava a Alessandra. Ela também não tinha ido embora. A demissão, a postagem no LinkedIn, o remorso, tudo teatro. Eles simplesmente haviam se tornado subterrâneos. Isabela entrou no carro de Marina e sentiu o último pedaço de sua vida anterior se estilhaçar. Durante a semana seguinte, Mateus desdobrou sua estratégia com eficiência impiedosa. Ele esvaziou a conta bancária conjunta de 87 mil lás, a quantia exata que Isabela havia gasto de seu fundo fiduciário em tratamentos de FV, alegando que eram fundos conjugais aos quais ele tinha direito. Ele cancelou todos os cartões de crédito que estavam em seu nome, deixando Isabela sem acesso a dinheiro, exceto pelos poucos milhares que ela havia transferido para sua conta pessoal. Então, ele foi atrás do próprio fundo fiduciário. Tio Roberto era o curador da herança de Isabela de sua avó, 12 milhões de denários, que deveriam ter sido intocáveis. Mas Mateus havia passado anos cultivando um relacionamento com Roberto por meio de partidas de golfe e jantares caros. Quando o advogado de Mateus contatou Roberto alegando que Isabela estava mentalmente instável e tomando decisões erráticas, Roberto congelou todo o fundo fiduciário pendente de uma investigação. Tio Roberto, você me conhece a vida toda, implorou Isabela por telefone. Como você pode acreditar nele em vez de mim? Isabela, querida, Mateus me mostrou registros médicos de sua terapeuta. O relatório da doutora Bennett diz que você tem depressão, paranoia, pensamento obsessivo e o relatório policial de Angra. Ele inventou tudo isso. Ele pagou a doutora Bennett para escrever um relatório falso. Isso soa paranoico, Isabela. Você está se ouvindo? Talvez você precise de um descanso, de um tempo para si. A traição de sua própria família cortou mais fundo do que qualquer coisa que Mateus havia feito. Isabela desligou e olhou para sua conta bancária no telefone. 417 Rolls-Royce. Era tudo o que restava. Sem acesso ao penthouse, sem acesso ao seu fundo fiduciário, sem cartões de crédito, sem renda própria. E ela estava com 12 semanas de gravidez, com um bebê que precisaria de cuidados médicos, proteção legal e um futuro que ela mal conseguia imaginar fornecer. Ele levou tudo. Isabela sussurrou para Marina naquela noite, sentada no pequeno quarto de hóspedes do apartamento de Marina nos Jardins. Porque o sistema é projetado por homens que sabem como armá-lo, disse Marina sombriamente. Mas nós vamos revidar. Só precisamos de tempo. Tempo era algo que Isabela não tinha muito. Cada dia trazia novos desafios. A mãe de Mateus, Daiane, começou a ligar para a família e amigos de Isabela, espalhando uma história cuidadosamente elaborada. Isabela atacou Mateus em um acesso de ciúmes. Isabela estava recusando tratamento para seus problemas de saúde mental. Isabela estava fazendo acusações falsas para encobrir sua própria instabilidade. Os sussurros se espalharam por seu círculo social como fogo selvagem. Em sua aula de yoga, mulheres que Isabela conhecia há anos evitavam contato visual. No café, o barista que costumava conversar com ela de repente ficou em silêncio. Os telefonemas de Isabela para velhos amigos ficaram sem resposta. Até seu pai começou a duvidar dela.
Ricardo Silva tinha Alzheimer em estágio inicial, embora a família o mantivesse em segredo. Sua memória era irregular, seu julgamento comprometido. Quando Mateus o visitou em seu escritório, sem o conhecimento de Isabela, e lhe mostrou o relatório policial, os registros médicos falsos, as gravações editadas, Ricardo acreditou em cada palavra. Isabela tem estado sob muito estresse, Ricardo disse ao seu sócio Martin. Talvez Mateus esteja certo. Talvez ela precise de ajuda. O isolamento era sufocante. Isabela se viu passando dias inteiros no quarto de hóspedes de Marina, encarando o teto, perguntando-se como sua vida havia implodido tão completamente. Ela estava com 13 semanas de gravidez agora, começando a mostrar uma pequena saliência quando deitada. O bebê estava crescendo saudável e forte, de acordo com a doutora Palma. Mas Isabela se sentia tudo menos forte. Uma noite, incapaz de dormir, Isabela abriu seu laptop e começou a pesquisar. O pai pode obter a custódia de um bebê não nascido? Como desaparecer completamente? É seguro voar durante a gravidez? Ela não estava exatamente suicida, mas ela entendeu pela primeira vez como as pessoas chegavam ao ponto em que desaparecer parecia mais fácil do que lutar. Seu telefone tocou. Doutora Palma. Isabela, você perdeu sua consulta de ontem. Estou preocupada com você. Eu sinto muito, disse Isabela, sua voz plana. As coisas têm sido complicadas. Eu imagino, mas eu preciso que você venha. Seu ultrassom de 12 semanas estava ótimo, mas eu quero verificar seus níveis de estresse. O cortisol alto pode afetar o desenvolvimento do bebê. O bebê. Isabela colocou a mão em sua pequena barriga. Em todo o caos da guerra legal de Mateus, ela quase havia se esquecido do motivo pelo qual estava lutando. Doutora Palma, Isabela perguntou baixinho. Você acha que eu consigo fazer isso? Ser mãe, quando eu não consigo nem proteger a mim mesma. Eu acho, disse a doutora Palma suavemente, que você é mais forte do que pensa. E eu acho que esse bebê tem sorte de ter uma mãe que está disposta a lutar por eles, mesmo quando tudo parece impossível. Mas Isabela, você não pode fazer isso sozinha. Você precisa de ajuda. Ajuda de verdade. Depois de desligar, Isabela sentou-se no escuro e chorou até não sobrar mais nada. Então ela se recompôs, lavou o rosto e foi até onde Marina estava trabalhando em sua mesa de jantar. Eu preciso te contar uma coisa, disse Isabela. E depois que eu te contar, preciso que você me ajude a descobrir como vamos vencer isso. Porque eu estou grávida, Marina. 14 semanas a partir de amanhã. E Mateus não pode saber até que eu esteja pronta. Porque no segundo em que ele souber, ele vai usá-lo para me destruir completamente. O rosto de Marina passou por choque. Então compreensão. Então determinação feroz. Tudo bem. Tudo bem. Trabalhamos com isso. Isso é realmente bom, Isabela. Nos dá uma vantagem. Mas precisamos de evidência. Precisamos de testemunho. Precisamos... O telefone de Marina tocou. Número desconhecido. Ela atendeu no viva voz. É Marina Rodrigues, a advogada de Isabela. A voz era feminina, trêmula, assustada. Quem é? Eu sou Alessandra Moraes. E eu preciso falar com você, porque eu tenho algo que Isabela precisa ouvir. E eu terminei de proteger Mateus. O coração de Isabela parou. Então começou de novo, mais rápido, mais forte, cheio de algo que parecia esperança pela primeira vez em semanas. Talvez a guerra não tivesse terminado, afinal. Elas se encontraram com Alessandra na manhã seguinte, em uma cafeteria em um bairro afastado, longe de qualquer lugar onde Mateus pudesse vê-las.
Isabela não havia dormido, sua mente repassando todas as explicações possíveis para a ligação de Alessandra. Outra armadilha? Mais mentiras? Ou algo totalmente diferente? Alessandra chegou parecendo nada com a mulher confiante que Isabela havia visto em sua cozinha. Ela havia perdido peso. Seu rosto estava abatido e círculos escuros sombreavam seus olhos. Ela se sentou em frente a Isabela e Marina, tremendo. Eu não sabia. Foram as primeiras palavras de sua boca. Sobre a gravidez, sobre nada. Ele me disse que você não podia ter filhos. A mandíbula de Isabela se apertou. E você acreditou nele? Ele me mostrou registros médicos, resultados de testes de fertilidade com seu nome neles. Ele disse que você tinha desistido, que o casamento tinha acabado em tudo, exceto em papel. Alessandra puxou lenços de sua bolsa com as mãos trêmulas. Eu pensei que estava ajudando-o a escapar de um relacionamento morto. Eu não sabia que ele ainda estava... Que você ainda estava... Aqueles eram meus registros médicos privados, disse Isabela lentamente. Como ele os conseguiu? Ele os roubou de sua casa, disse Marina sombriamente. Isso é uso ilegal de informação de saúde pessoal. Outra acusação para adicionar à lista. Alessandra olhou diretamente para Isabela pela primeira vez. Eu sinto muito. Eu pensei que eu era diferente, especial. Mas então eu vi como ele mentiu tão facilmente para você no sábado. A rapidez com que ele podia mudar entre nós. E eu comecei a me perguntar. Se ele mentiu sobre você, sobre o que ele estava mentindo sobre mim e o que você encontrou. Tudo. Ela abriu seu aplicativo de notas de voz. Eu tenho 11 gravações. Você quer ouvir a pior? Isabela assentiu, não confiando em sua voz. Alessandra pressionou play. A voz de Mateus preencheu a pequena cafeteria, clara e condenatória. Isabela é muito emocional para provar qualquer coisa. Mesmo que ela tente, eu cobri minhas trilhas. A terapeuta vai testemunhar que ela é instável. Minha mãe já envenenou a família dela contra ela. A voz de Alessandra. E o bebê? A voz de Mateus, fria como gelo. Eu vou usá-lo. A batalha pela custódia a manterá amarrada no tribunal por anos. Ela vai ficar sem dinheiro antes de mim. Então eu fico com tudo. O penthouse, o acesso ao fundo fiduciário. E eu nem vou ter que pagar pensão alimentícia, porque faremos um acordo por visitas supervisionadas que eu nunca vou usar. Isabela sentiu as palavras atingirem seu peito. Ele não queria o bebê. Tudo isso era apenas vantagem para ele. Outra peça em seu tabuleiro de xadrez. Tem mais, disse Alessandra. Ela mudou para outra gravação, a voz de Mateus novamente. A ideia nunca foi deixar Isabela. A ideia era ter as duas. Você é a diversão. Ela é a legitimidade. Eu preciso do dinheiro da família dela, mas eu não preciso ser fiel para acessá-lo. Voz de Alessandra. Isso é horrível. Voz de Mateus. Essa é a realidade. Bem-vinda a como o mundo realmente funciona. A cafeteria havia ficado em silêncio. Até a barista parou de moer grãos para ouvir. Isabela percebeu que estava chorando, mas não mais de tristeza, de raiva. Raiva pura e cristalina. Por que você está fazendo isso? Marina perguntou diretamente a Alessandra. Se você testemunhar, os advogados de Mateus vão destruí-la. Eles a chamarão de amante desprezada em busca de vingança. A risada de Alessandra era amarga. Eu já estou destruída. Ontem à noite, Mateus me disse que voltaria para Isabela assim que isso se acalmasse. Ele disse que eu era boa para o que ele precisava, mas não material de esposa. Eu sou lixo de reboque com quem ele estava se misturando. Essas foram as palavras exatas dele. Isabela estendeu a mão por cima da mesa e pegou a mão de Alessandra. O gesto surpreendeu a ambas. Obrigada por fazer o certo.
Eu não estou fazendo por agradecimentos, disse Alessandra. Estou fazendo porque é o certo, e porque ele teria feito exatamente com você o que tentou fazer comigo. Não somos inimigas, Isabela. Nós duas somos apenas mulheres que acreditaram em um mentiroso. O detetive Torres chegou à cafeteria 20 minutos depois, tendo ouvido do seu carro do lado de fora. Ele verificou a autenticidade das gravações, documentou a cadeia de custódia e adicionou 11 peças a mais de evidência à montanha que estavam construindo. Durante a semana seguinte, o caso se uniu como um quebra-cabeça. Torres tinha 6 meses de fotos de vigilância. Mateus e Alessandra em 14 hotéis diferentes. Entrando no apartamento de Alessandra no Leblon 63 vezes. Patrícia Mitchell, uma contadora forense com reputação impecável, reconstruiu o caso financeiro. Ela encontrou o que o primeiro contador de Isabela havia perdido, ou tinha sido pago para esconder. Mateus havia desviado 300 mil de contas de clientes na Alcântara. Investimentos ao longo de 2 anos, canalizando dinheiro para contas offshore nas Ilhas Cayman. Isso não é apenas infidelidade conjugal, explicou Mitchell a Isabela e Marina. Isso é fraude federal. A doutora Bennett, a terapeuta que havia escrito a avaliação psiquiátrica falsa, recebeu uma oferta de Marina. Testemunhe a verdade sobre Mateus pagando a você 15 mil dólares por um relatório fraudulento e mantenha sua licença. Minta e enfrente sanções profissionais e possíveis acusações criminais. A doutora Bennett aceitou o acordo. A nova avaliação psiquiátrica por um médico independente foi clara. A paciente está sob estresse extremo devido à traição conjugal e assédio legal, mas está mentalmente sã e totalmente capaz de tomar decisões. Os registros telefônicos do tio Roberto contavam sua própria história. 47 chamadas com Mateus em 3 meses, e em 15 de março, uma transferência bancária. 25 março. Anos da conta pessoal de Mateus para a de Roberto. Isso é suborno, disse Marina, francamente. Ele pagou seu tio para congelar seu fundo fiduciário. Até o pai de Isabela, Ricardo, apesar de sua névoa de Alzheimer, começou a se lembrar da verdade quando seu sócio Martin se sentou com ele com a evidência. Martin havia notado irregularidades financeiras nas contas de Mateus meses atrás e vinha investigando silenciosamente. Agora, ele tinha a prova. Ricardo, Martin disse gentilmente, Mateus tem mentido para todos nós. Isabela estava falando a verdade. A audiência foi marcada para 2 semanas depois. 15 dias para Isabela se manter unida, proteger sua gravidez, se preparar para o momento em que tudo seria revelado em tribunal aberto. Ela estava com 16 semanas agora, começando a mostrar uma saliência pequena, mas definitiva. Ela comprou roupas mais soltas, usou vestidos fluidos e rezou para que ninguém percebesse antes que ela estivesse pronta. Uma tarde, Isabela estava sentada no apartamento de Marina, revisando notas de depoimento, enquanto Marina atendia a uma ligação na outra sala. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sou reitor do Clube Greenwich. Só queria que a senhora soubesse que contei ao advogado tudo o que vi. O senhor Alcântara trazendo aquela mulher para o penthouse quando a senhora não estava. Eu tenho as filmagens das câmeras do hall que remontam a 6 meses. Ele não vai se safar, senhor Alcântara, não sob minha vigilância. Isabela leu a mensagem 3 vezes. Então se permitiu o primeiro sorriso genuíno que sentia em semanas. Mateus havia subestimado a todos. Ela, Alessandra, Heitor, até mesmo a própria mãe dele, que aparentemente havia se retirado do jantar de domingo quando finalmente ouviu as gravações que Alessandra havia feito. Eles estão oferecendo um acordo,
disse Marina, voltando para a sala. O advogado de Mateus ligou. Eles querem resolver fora do tribunal. Ele fica com o penthouse. Você recebe 800 mil e vai embora, sem reivindicações de custódia de ambos os lados. O que você disse a eles? O sorriso de Marina era afiado como vidro. Eu disse a eles que nos veremos no tribunal, porque não vamos fechar por nada menos que tudo. Isabela colocou as 2 mãos em sua barriga escondida. 16 semanas. 4 meses. O bebê tinha o tamanho de um abacate agora, crescendo forte apesar do estresse, apesar de tudo. Bom, disse Isabela baixinho, porque eu também não estou fechando acordo. Nunca mais. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi construído para intimidar e conseguiu isso brilhantemente. Isabela subiu os degraus de mármore às 8h30 da manhã. Marina ao seu lado, Torres e Patrícia Mitchell atrás delas como uma guarda de honra. A mídia lotava a entrada. Mateus, de alguma forma, havia vazado a audiência para sites de fofocas, provavelmente esperando que a pressão pública forçasse Isabela a fechar um acordo. Em vez disso, as câmeras a pegaram entrando com um vestido preto de maternidade, que finalmente, deliberadamente, mostrava a verdade. 18 semanas de gravidez agora, inegável. O salão do tribunal explodiu em sussurros. Flashes dispararam. Ela manteve a cabeça erguida, a mão protetora sobre a barriga, e caminhou pelo caos até o prédio. Dentro do tribunal, Mateus sentou-se com sua equipe jurídica. 3 advogados caros em ternos elegantes. Ele viu Isabela, viu a barriga dela, e seu rosto passou de choque para cálculo para raiva em segundos. Seu advogado principal se inclinou, sussurrando urgentemente. A juíza Helena Rodrigues entrou. Uma mulher de 60 e poucos anos, com uma expressão que sugeria que ela havia visto todo tipo de feiura humana e não estava impressionada com nenhuma. Isto não é um circo, ela disse asperamente, enquanto todos se levantavam. Terei ordem em minha sala. Sentem-se. Eles se sentaram. Isabela sentiu seu bebê se mover pela primeira vez. Um pequeno bater de asas de borboleta. Ela pressionou sua mão ali gentilmente, tirando força da vida que crescia dentro dela. O advogado de Mateus se levantou para sua declaração de abertura, suave e polido. Meritíssima, este caso é simples. Mateus Alcântara é um homem tentando salvar seu casamento da instabilidade mental de sua esposa. A senhora Alcântara foi diagnosticada com depressão e paranoia por uma terapeuta licenciada. Ela agiu violentamente contra meu cliente e escondeu uma gravidez por meses, no que só pode ser visto como uma tentativa de transformar a criança em arma nestes procedimentos. Ele apresentou sua evidência. O relatório original falso da doutora Bennett, o relatório policial de Angra, o braço arranhado de Mateus, a gravação editada. Marina se levantou, e Isabela pôde sentir a mudança de energia na sala. Meritíssima, o que temos aqui não é um caso de instabilidade mental. Este é um caso de manipulação sistemática, fraude e abuso perpetrado por um homem que armou todas as instituições, médica, legal, financeira, para fazer gaslighting e controlar sua esposa grávida. Provaremos que cada alegação que o Sr. Mateus acabou de fazer não é apenas falsa, mas criminalmente fraudulenta. A juíza Rodrigues inclinou-se ligeiramente para a frente. Prossiga. A primeira testemunha foi a própria doutora Stephanie Bennett. Sob juramento, sua fachada polida desmoronou rapidamente. Doutora Bennett, perguntou Marina, a senhora alguma vez diagnosticou formalmente Isabela Silva Alcântara com depressão, paranoia ou qualquer doença mental? O relatório indicava padrões de ansiedade. Não foi o que eu perguntei.
A senhora a diagnosticou formalmente? Não. Mateus Alcântara pagou a senhora para escrever uma avaliação psiquiátrica de sua esposa. O advogado da doutora Bennett havia aconselhado a cooperação. Sim. Quanto? R$ 15.000. O salão se agitou. A expressão da juíza Rodrigues ficou glacial. E a senhora baseou esta avaliação em suas próprias observações clínicas da senhora Alcântara? Não. Eu a baseei em informações fornecidas pelo senhor Alcântara sobre o comportamento de sua esposa. Então a senhora aceitou dinheiro de um marido para escrever um relatório psiquiátrico falso sobre sua esposa, a quem a senhora nunca avaliou adequadamente, a fim de fazê-la parecer mentalmente instável em procedimentos legais. Isso não é ético, doutora. O advogado de Mateus levantou-se rapidamente. Meritíssima, solicitamos a retirada desta evidência. Tarde demais para isso, advogado, disse a juíza Rodrigues friamente. Sente-se. Continue, senhora Rodrigues. A próxima testemunha foi o tio Roberto. Marina o guiou através de seu relacionamento com Mateus, os jogos de golfe, os jantares, a crescente amizade. Então ela mostrou ao tribunal registros da transferência bancária. Roberto, Mateus Alcântara lhe deu $25.000 em 15 de março? Foi um empréstimo. O senhor tem documentação dos termos de pagamento? Não, mas... Então Mateus Alcântara lhe deu $25.000 e 3 dias depois o senhor congelou o fundo fiduciário de sua sobrinha, cortando seu acesso a $12 milhões que pertenciam a ela. Isso lhe parece ético? O rosto de Roberto estava cinzento. Eu posso ter cometido um erro de julgamento. Um erro? Repetiu Marina, francamente. O senhor escolheu um homem que conhecia há 2 anos, em detrimento de sua própria sobrinha, a quem conhecia a vida toda, depois que ele lhe pagou $25.000. Isso não é um erro, senhor Roberto. Isso é corrupção. O detetive Torres apresentou sua evidência metodicamente. 6 meses de vigilância, 14 hotéis, 63 visitas ao apartamento de Alessandra, 43 mil por mais de gastos na amante de Mateus, enquanto sua esposa lutava para pagar tratamentos de fertilidade com seu próprio dinheiro. Patrícia Mitchell destruiu a alegação de inocência financeira de Mateus. 340 mil pesos desviados. Contas offshore. Empresas de fachada. Fraude em linhas estaduais. E para onde foi esse dinheiro? Perguntou Marina. Aproximadamente $180.000 para uma conta em nome da senhora Moraes. O restante para as contas pessoais do Sr. Alcântara, nas Ilhas Cayman. Enquanto Mitchell testemunhava, 2 homens de ternos escuros entraram no tribunal e se sentaram na última fila. Isabela reconheceu os crachás em seus cintos. Receita Federal. O intervalo para o almoço chegou. Isabela sentou-se no corredor, mão na barriga, exausta. Uma mulher que ela não conhecia se aproximou hesitantemente. Eu tenho acompanhado sua história online, disse a mulher. Sinto muito por ter acreditado nas mentiras. Você é incrivelmente corajosa. Isabela sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Obrigada. A sessão da tarde começou com o depoimento de Alessandra. O advogado de Mateus a atacou cruelmente. A senhora é uma destruidora de lares, não é, senhora Moraes? Sim. A senhora seduziu um homem casado por dinheiro e avanço profissional? Sim. E agora está testemunhando porque ele a deixou? Alessandra olhou diretamente para a juíza. Eu tive um caso com um homem casado. Eu estava errada. Mas isso não torna o que estou prestes a dizer falso. E estou testemunhando porque finalmente entendo que Mateus Alcântara é um predador que usa mulheres e as descarta. Não vou deixar que ele faça com ela o que tentou fazer comigo. Marina se aproximou gentilmente. Senhora Moraes, a senhora tem gravações de conversas com Mateus Alcântara? Sim, 11 delas. Meritíssima, podemos reproduzi-las. A juíza Rodrigues assentiu. Prossiga.
A sala ouviu em silêncio enquanto a voz de Mateus preenchia o espaço. Seu cálculo frio sobre usar o bebê como vantagem. Sua confissão de que ele nunca planejou deixar Isabela. Que Alessandra era apenas a diversão, enquanto Isabela era a legitimidade. Sua conversa com seu advogado sobre prolongar os procedimentos de custódia até que Isabela ficasse sem dinheiro. A cada gravação, Mateus encolhia mais em seu assento. Sua mãe, Diane, levantou-se e saiu. Vários de seus colegas a seguiram. Quando a terceira gravação terminou, até seus advogados pareciam enjoados. Senhor Alcântara, disse a juíza Rodrigues, sua voz cortando o silêncio atordoado. Eu preciso que o senhor suba ao estrado. O interrogatório cruzado de Mateus foi brutal. Marina desmantelou cada mentira sistematicamente. Então ela o deixou se enforcar com suas próprias palavras. O senhor testemunhou que queria estar envolvido na vida de seu filho, correto? Sim, claro. Então, por favor, explique ao tribunal por que o senhor disse ao seu advogado, e cito da gravação, eu não me importo com a criança. Isso foi tirado do contexto. Que contexto faz com que eu não me importo com a criança pareça bom, senhor Alcântara? Eu quis dizer que naquele momento específico eu estava focado em estratégia legal. Então, o senhor usa seu filho não nascido como estratégia legal? Não, O senhor desviou ou não 340 mil de contas de clientes na Alcântara Investimentos? Eu não tenho ideia do que a senhora está falando. Meritíssima, eu gostaria de apresentar o anexo 40 transferências bancárias de contas de clientes da Alcântara Investimentos para contas offshore, em nome do senhor Alcântara. Os agentes da Receita Federal na última fila levantaram-se simultaneamente. Um se aproximou do estrado e sussurrou para a juíza Rodrigues. Senhor Alcântara, disse a juíza, o senhor precisará permanecer presente após estes procedimentos. A Receita Federal tem perguntas sobre suas declarações de imposto de renda. O advogado principal de Mateus, Shaw, recolheu seus papéis com movimentos bruscos e furiosos. Meritíssima, eu me retiro deste caso com efeito imediato. O senhor está abandonando seu cliente. Eu não represento clientes que enfrentam acusações federais, disse Shaw francamente, e saiu. A juíza Rodrigues deixou o silêncio se estender. Então olhou para Mateus com uma expressão de puro desprezo. Eu presidi o Tribunal de Família por 23 anos, ela começou. Eu vi coisas terríveis, vício, abuso, negligência. Mas este caso é notável por sua crueldade. Senhor Alcântara, o senhor é um mentiroso, um ladrão e um manipulador. O senhor abusou de todas as instituições destinadas a proteger as pessoas. O senhor as transformou em armas contra sua esposa grávida. E o senhor fez tudo isso sem um pingo de remorso. Ela deixou isso penetrar antes de continuar. Estou concedendo a petição de divórcio da senhora Alcântara. O senhor não receberá nada. O acordo pré-nupcial que o senhor convenientemente esqueceu especifica que a infidelidade confisca todos os ativos conjugais. O senhor tem direito a 0. Além disso, estou ordenando testes de paternidade supervisionados imediatos. Se esta criança for sua, o senhor não terá custódia. O senhor não terá visitas não supervisionadas. O senhor não terá autoridade para tomar decisões parentais. A senhora Alcântara terá custódia legal e física exclusiva. Também estou encaminhando este assunto ao Ministério Público para processo criminal por acusações de fraude, desvio de dinheiro, perjúrio e manipulação de testemunhas. E, senhor Alcântara, se o senhor contatar a senhora Alcântara novamente fora da comunicação ordenada pelo tribunal através de advogados, eu pessoalmente me certificarei de que o senhor passe 30 dias na prisão por desacato. Fui clara?
A voz de Mateus era apenas um sussurro. Sim, meritíssima, pois saia da minha sala. Os oficiais do tribunal escoltaram Mateus para uma sala lateral, onde os agentes da Receita Federal estavam esperando. Isabela o viu ir embora, sentindo não triunfo, mas exaustão. Tinha acabado. Finalmente acabado. Ela desabou nos braços de Marina, soluçando com alívio e dor, e o peso esmagador de tudo o que havia sobrevivido. Ao seu redor, as pessoas a parabenizavam, dando tapinhas em seu ombro, oferecendo apoio que ela precisava desesperadamente meses atrás. Alessandra se aproximou hesitantemente. Sinto muito por ter demorado tanto para fazer a coisa certa. Isabela a abraçou. Obrigada por ter feito. Do lado de fora do tribunal, a mídia se aglomerou. Isabela fez uma breve declaração. A verdade importa. A justiça importa. E nenhuma mulher deveria ter que lutar tanto para ser acreditada. Obrigada. Em seguida, Marina a levou de volta para o apartamento e Isabela finalmente se permitiu descansar. Uma semana depois, ela recebeu a notícia. Mateus havia aceito um acordo judicial. 5 anos de prisão federal por evasão fiscal, fraude e desvio de dinheiro. Ele seria permanentemente banido da indústria financeira. Isabela colocou uma mão na barriga. 20 semanas agora, na metade do caminho, e sussurrou. Acabou, bebê. Estamos seguros agora. Pela primeira vez, desde que este pesadelo começou, ela acreditou. 6 meses após a audiência no tribunal, Isabela Silva estava parada na cozinha de sua nova casa geminada no Bexiga, em São Paulo, fazendo café e observando a luz da manhã pintar quadrados dourados nos pisos de madeira. Tanto havia mudado que às vezes ela mal reconhecia sua própria vida. A casa geminada havia sido sua primeira compra com o dinheiro do acordo. Não era enorme, mas era dela. 3 quartos, um pequeno jardim e, o mais importante, nenhuma memória de Mateus. Ela a havia mobiliado lenta, deliberadamente, escolhendo cada peça sozinha. Cada cadeira, cada pintura, cada cortina representava uma decisão que ela havia tomado por conta própria. O monitor do bebê na bancada mostrava Emília Graça Silva dormindo pacificamente no quarto de bebê lá em cima. 3 meses de idade, com cabelo loiro fino e os olhos cinzentos de sua mãe. Ela havia nascido saudável e forte, apesar de tudo o que Isabela havia suportado durante a gravidez. Os médicos chamaram de milagre. Isabela chamou de teimosia. Sua filha havia herdado sua recusa em desistir. A campainha tocou. Marina, pontual como sempre, com café gourmet e pão de queijo da padaria favorita de Isabela. Como está minha afilhada? Perguntou Marina, deixando o café e imediatamente checando o monitor. Perfeita. Dormiu 4 horas seguidas ontem à noite. Já é uma vencedora. Estou muito orgulhosa. Marina serviu café, depois estudou o rosto de Isabela cuidadosamente. Você está ótima, Isabela. Muito bem. Era verdade. Isabela havia recuperado o peso que havia perdido durante a batalha legal. Seu cabelo estava mais comprido, mais saudável. A tensão permanente em seus ombros finalmente havia cedido. Ela parecia alguém que havia sobrevivido a uma guerra e estava aprendendo a viver em tempos de paz. Eu me sinto bem, Isabela admitiu. Pela primeira vez em muito tempo. Eu realmente me sinto bem. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Alessandra. Primeiro dia no Centro de Violência Doméstica, ensinando mulheres a reconhecer táticas de manipulação. Aterrorizada, mas pronta. Obrigada por me dar uma segunda chance. Isabela digitou de volta. Você deu a si mesma uma segunda chance. Estou orgulhosa de você.
Alessandra havia completado 1 ano de terapia e agora administrava workshops para mulheres que escapavam de relacionamentos manipuladores. Elas e Isabela não eram exatamente amigas. A história era muito complicada, mas haviam chegado a um lugar de respeito mútuo. Às vezes, isso era suficiente. Torres ligou com uma atualização, disse Marina, trazendo Isabela de volta ao presente. Mateus aceitou o acordo judicial. 5 anos de prisão federal por evasão fiscal, fraude e desvio de dinheiro. Isabela assentiu lentamente, sem sentir nada. Nem triunfo, nem raiva. Apenas um reconhecimento distante da justiça sendo feita. Como você se sente sobre isso? Aliviada, Emília está segura. Isso é tudo o que importa. A campainha tocou novamente. O pai de Isabela, Ricardo, segurando flores e parecendo nervoso. Seu Alzheimer tinha dias bons e ruins, mas hoje era claramente um dia bom. Ele vinha trabalhando duro para reparar o relacionamento desde que a verdade veio à tona, embora alguns danos não pudessem ser desfeitos completamente. Sinto muito pelo atraso, disse Ricardo, verificando seu relógio 3 vezes. O trânsito na marginal. Pai, você chegou na hora certa. Isabela o abraçou. Venha conhecer sua neta. Ela o levou para cima, para o quarto de bebê, onde Emília dormia em um berço pintado de amarelo suave. Ricardo parou sobre ela por um longo momento, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Ela tem os olhos de sua mãe, ele sussurrou. Ela tem. Eu sinto muito, Isabela, por não ter acreditado em você, por tê-la decepcionado quando você mais precisou de mim. Isabela pegou sua mão. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Eles passaram a manhã juntos, os 3, reconstruindo o que Mateus havia tentado destruir. Ricardo segurou Emília enquanto ela arrulhava e agarrava seus dedos. Marina contava histórias sobre os últimos casos do escritório. Isabela preparou o almoço e sentiu algo que não experimentava há mais de 1 ano. Contentamento. Depois que eles se foram, Isabela sentou-se na cadeira de balanço ao lado do berço de Emília e abriu seu laptop. Silva Analytics havia sido lançada há 3 meses. Uma empresa de consultoria financeira especificamente para mulheres passando por divórcios, ajudando-as a proteger seus ativos e entender seus direitos. Isabela havia aproveitado suas conexões de Princeton, sua experiência na Goldman Sachs e sua dolorosamente conquistada experiência em abuso financeiro. A empresa já era lucrativa. Mais importante, ela era importante. Isabela recebia e-mails diariamente de mulheres agradecendo por salvar seus futuros financeiros, por acreditarem nelas quando mais ninguém o fez, por mostrar-lhes que podiam sobreviver e prosperar após a traição. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez atender. Isabela Silva, uma voz masculina, oficial e cautelosa. Aqui é o oficial Martinez, da penitenciária de Tremembé. Mateus Alcântara tem tentado ligar para a senhora. Ele usou todos os seus privilégios telefônicos este mês, mas ele queria que eu transmitisse uma mensagem. A mão de Isabela apertou o telefone. Eu não estou interessada. Ele diz que precisa falar com a senhora sobre Emília, sobre custódia, sobre ser pai. Por um momento, Isabela não conseguiu respirar. Então ela encontrou sua voz, fria e clara. Por favor, diga ao Sr. Alcântara que eu tenho custódia legal exclusiva, conforme determinado pela juíza Rodrigues. Ele não tem o direito de me contatar. Se ele persistir, eu apresentarei acusações de assédio. Estamos claros? Sim, senhora. Transmitirei isso. Isabela desligou e bloqueou o número. Ela olhou para Emília, dormindo pacificamente, sem saber que seu pai biológico estava tentando se intrometer de volta em suas vidas. Você não precisa dele.
Isabela sussurrou. Você nunca precisará. Seu pai será aquele que conquistar esse título através do amor e da presença. Não o homem que compartilha seu DNA. 2 anos se passaram. Emília cresceu e se tornou uma criança pequena, brilhante e curiosa, com cachos loiros e a determinação obstinada de sua mãe. Ela disse sua primeira palavra aos 10 meses. Mamãe. Deu seus primeiros passos aos 13 meses e aos 2 anos conseguia contar até 20 e sabia todas as suas cores. A Silva Analytics havia se expandido para 3 funcionárias e estava avaliada em R$2 milhões. Isabela havia sido entrevistada pela Forbes, convidada para falar em conferências e abordada por editores sobre a escrita de um livro sobre abuso financeiro e recuperação. Sua vida amorosa era inexistente e ela estava bem com isso. Em uma tarde de sábado, no início da primavera, Isabela levou Emília ao Parque Ibirapuera. Elas estavam alimentando os patos perto do lago, quando Emília de repente puxou a mão de Isabela. Mamãe, olhe, patos grandes. Isabela levantou os olhos do pão que estavam jogando e congelou. A 5 metros de distância, observando-as, estava Mateus. Ele estava com uma aparência terrível. A prisão o havia envelhecido uma década. Ele estava mais magro, assombrado, vestindo um terno barato que estava mal ajustado em sua estrutura. Seus olhos eram o pior, desesperados e vazios simultaneamente. Eles se encararam através do gramado e da distância impossível. O primeiro instinto de Isabela foi agarrar Emília e correr. Seu segundo foi ligar para a polícia. Seu terceiro, surpreendentemente, foi curiosidade sobre o que ele poderia dizer. Mateus se aproximou lentamente, as mãos visíveis, não ameaçador. Isabela. Mateus. Sua voz era neutra. Emília se agarrou à sua perna, sentindo a tensão. Ela é linda. Sua voz falhou na palavra. Obrigada. Um longo e terrível silêncio. Os patos grasnaram alheios. Eu posso conhecê-la? A resposta de Isabela veio sem hesitação. Não. Ser pai não te torna pai. O amor faz. A presença faz. Estar lá quando é difícil faz. Você cometeu erros. Você tomou decisões. Todos os dias, por meses, você escolheu me trair. Mentir para mim, tentar me destruir. Isso não foram erros. Foram escolhas. O rosto de Mateus desabou. Então eu nunca conhecerei minha filha. As palavras saíram quebradas. Isso cabe a um juiz decidir, se você quiser prosseguir legalmente. Mas, honestamente, Mateus, pergunte a si mesmo. Você a quer? Ou você quer vencer? Porque ela merece um pai que a queira por quem ela é, não pelo que ela representa. A verdade atingiu Mateus visivelmente. Seus ombros caíram. Eu não sei se sei como fazer isso. Eu sei, disse Isabela gentilmente. É por isso que a resposta é não. Ela pegou Emília no colo, que imediatamente enterrou o rosto no pescoço de Isabela. Diga adeus aos patos, bebê. Estamos indo para casa. Enquanto se afastavam, Emília acenou para o lago. Tchau, patos! Isabela não olhou para trás, mas sentiu Mateus observá-las até desaparecerem na curva do caminho. Ela esperava sentir algo. Raiva, tristeza, triunfo. Em vez disso, ela sentiu apenas alívio. O capítulo estava, finalmente, definitivamente, encerrado. 3 anos após o dia no parque, Isabela recebeu uma carta. A caligrafia era de Mateus, mas o endereço do remetente era de uma clínica de reabilitação no interior. Ela debateu se deveria abri-la. Finalmente, por curiosidade mais do que qualquer outra coisa, ela o fez. Isabela, eu não espero resposta. Só preciso que você saiba algumas coisas.
Você estava certa. Eu não queria Emília. Eu queria vencer. Eu queria controle. Eu queria o que eu achava que merecia, sem fazer o trabalho para realmente merecê-lo. Passei 3 anos em terapia. Tratamento de verdade desta vez, não atuação. E eu finalmente entendo o que eu fiz com você. O que eu fiz com nós duas. Eu não estou escrevendo para pedir perdão. Eu não estou escrevendo para pedir acesso a Emília. Eu estou escrevendo porque você precisa saber. Você estava certa sobre tudo. Eu fui um covarde que destruiu o melhor que tinha porque não suportava não ser o centro das atenções. Eu fui um mentiroso que transformou instituições em armas porque não conseguia enfrentar as consequências de minhas próprias escolhas. E eu fui um tolo que perdeu uma mulher extraordinária porque estava muito ocupado perseguindo coisas brilhantes para ver o que já tinha. Emília tem sorte de ter você. Eu gostaria de poder dizer que ela tem sorte de me ter, mas nós dois sabemos que ela não tem. Então eu não vou mais incomodá-la. Eu não vou mais incomodá-la. Eu só queria que você soubesse. Você ganhou. Não porque a juíza disse, mas porque você construiu uma vida que vale a pena viver. E eu estou aqui, sozinho, finalmente enfrentando quem eu realmente sou. Obrigado por lutar. Obrigado por sobreviver. E obrigado por proteger nossa filha de mim até que eu pudesse me proteger de mim mesmo. Mateus Isabela leu a carta 2 vezes, depois a dobrou cuidadosamente e a guardou em uma gaveta. Não era perdão. Não era redenção. Era simplesmente um homem finalmente enfrentando sua verdade. Naquela noite, Emília, agora com 5 anos, tagarela e brilhante, fez a pergunta que Isabela esperava há anos. Mamãe, por que eu não tenho papai? Isabela pousou o garfo e olhou para a filha. Aqueles olhos cinzentos sérios. Aquele rostinho esperando por uma resposta que fizesse sentido. Você tem um pai biológico, disse Isabela cuidadosamente. Mas ele tomou algumas decisões ruins que machucaram muitas pessoas. Então ele não faz parte de nossas vidas. Ele está fazendo o trabalho para se tornar uma pessoa melhor. E nós estamos vivendo nossa melhor vida. Às vezes, isso significa que as pessoas têm caminhos diferentes. Emília considerou. Mas temos amor suficiente sem ele? O coração de Isabela apertou. Oh, meu bebê, temos mais do que o suficiente. Nós temos uma a outra. Temos a tia Marina. Temos o vovô. Temos toda uma família de pessoas que se apresentam e nos amam todos os dias. Isso é o que faz uma família de verdade. Isabela sorriu, lágrimas ardendo em seus olhos. Era por isso que importava, não apenas sua própria sobrevivência, mas cada mulher que viria depois que veria sua história, e saberia que ela também poderia lutar. Ela se levantou e foi até o quarto de Emília. 5 anos. Eles haviam sobrevivido. E agora, eles ajudariam outros a sobreviver também. O final feliz que ela encontrou não se parecia em nada com os contos de fadas que ela imaginara quando criança. Não havia príncipe. Não havia resgate. Havia, em vez disso, algo melhor. A profunda, inabalável certeza de que ela havia se salvado. Que ela havia lutado contra um sistema projetado para silenciá-la e havia vencido. Que ela havia pegado o pior momento de sua vida e o transformado em propósito. E que a cada manhã ela acordava em uma casa que havia escolhido, vivendo uma vida que havia construído, criando uma filha que nunca saberia o que era ser pequena. Esse, decidiu Isabela, enquanto o amanhecer começava a iluminar o céu. Era o único tipo de final feliz que alguma vez importou. O tipo que você ganha, não o tipo que lhe dão. O tipo que você constrói, não o tipo que você espera.
O tipo que é completamente, inabalavelmente seu.